Oi pessoal, hoje nós vamos pintar uma tulipa. Mas antes de pintar, eu queria muito, junto com vocês, tentar desmistificar um pouco a complexidade do desenho. É claro que nós temos níveis técnicos, né, que vão mudando de acordo com o aprimoramento do artista, mas eu acho que é muito legal quando a gente consegue trazer essa possibilidade do desenho de uma maneira mais palpável. Eu fiz uma demonstração no Instagram em que eu construí a tulipa em cima de uma base geométrica, né? Então a primeira coisa que eu desenhei foi como se fosse um pote, né? Um copo mais arredondado. E a construção da flor, então, é feita aqui dentro de uma maneira bem contida mesmo, né? E dentro disso a gente consegue explorar muitas possibilidades. Ó. Então, vou fazer algumas opções para que vocês possam acompanhar aqui junto comigo. Então, vamos lá, ó. Uma dica legal para o desenho é nunca fazer a linha muito retinha ou muito certinha, né? Sempre trazer esse abaulado, essa linha mais irregular, que costuma dar mais naturalidade para o traço. Então a gente vai começar aqui a tentar construir essa tulipa dentro dessa estrutura geométrica que eu criei anteriormente, né? Olha só, vou descer aqui o caule, aqui de uma forma muito simples, e uma folha passando por trás, ó. Aqui, por exemplo, eu já poderia fazer um outro formato. Poderia fazer essa pétala aqui como sendo a maior, uma outra um pouco menor. Então, a gente pode brincar um pouco. Essa aqui pode até sair um tiquinho, ó, do copo, mas eu tenho uma estrutura que segura o desenho. Então, me facilita e me dá uma segurança mesmo na hora de fazer. A folha, por enquanto, eu vou fazer ela aqui por trás. Então, esse treino, né, do desenho, ele é essencial. Lembrando a importância da gente ter um sketchbook, né? Isso ajuda muito, facilita muito o trabalho. De novo, vou seguir aqui fazendo algumas opções e a gente pode ir complexificando também o desenho à medida que vamos sentindo mais segurança, tá? Então, por exemplo, posso criar aqui a primeira pétala e eu posso abrir outras duas. Mas eu tenho uma referência de proporção, eu tenho uma referência, né, do tamanho da pétala, de acordo com essa forma geométrica que foi feita anteriormente. Então isso tudo colabora para que eu tenha mais segurança. A folhagem, nesse caso, eu vou fazer ela primeiro, porque agora eu quero que ela fique na frente do caule. Isso significa que quando eu descer a linha para fazer o caule, ela vai parar no limite da folha. Então eu sugiro que ela tá mais na frente. Aqui atrás eu posso fazer mais uma. Olha só. Dando essa sensação. Então, são maneiras de desenhar bem simplificadas, mas que de fato ajudam tanto a gente a enxergar melhor o desenho, né? Aqui eu vou fazer só um botão. Ela mais fechadinha mesmo. Ó. Então vejam que com a mesma estrutura eu tenho tantas possibilidades, né? Aqui fiz então 4 opções de tulipa e agora a gente vai pintar de uma forma também mais simplificada. Qual que é a diferença, né, do desenho para pintura nesse caso? A diferença é que eu não vou desenhar para pintar, né? Por isso a importância do desenho prévio, a gente fazer antes, estudar um pouco o formato, para depois vir tentar na pintura de um jeito mais livre, mas com a consciência da forma, né? Eu vou usar hoje, vou propor para vocês hoje, esse é um pincel estudantil, é um pincel júnior da Da Vinci, um pincel sintético, e eu estou usando aqui 2 séries diferentes, 303 e 304. Um é um pincel chato e o outro é um pincel redondo.
Eu tô querendo trazer mais desses elementos iniciais da aquarela para que vocês possam testar junto comigo. Muita gente aí trabalha com ceramic, né, também, que é um pincel que funciona muito para esse início. Então nós vamos usar esses dois para testar né, essa estrutura. Então o básico aqui, vou fazer uma tulipa primeiro mais rosada. Lembrando, gente, que o uso, né, da cor vai depender muito da paleta que você tem aí. Tenta trabalhar com algo mais aproximado. Esse godê tá meio empenadinho aqui. Tenta trabalhar com algo mais aproximado e sempre temperando a cor. Então, no mínimo, para a composição de uma cor, a gente vai usar duas. Estou usando um rosa e o ocre, que vai dar uma esquentada na cor, não a ponto de alaranjar. Tá? Então, vamos pensar aqui numa diluição maior. Então, eu vejo o fundinho do godê, ó, e aí eu começo pensando nessa primeira pétala, preenchendo. Olha como é que o pincel chato é interessante, né? Ele me ajuda bastante aqui a preencher sem ficar retocando, sem ficar voltando. A ideia é que a gente consiga fazer isso sem muito ajuste, tá? Então, vou tentando trazer os elementos do desenho através da pincelada, sem precisar, de fato, retocar demais. Vou usar o green, que é um verde que eu adoro. Também não de maneira pura. Vou colocar um pouquinho de laranja. Foi muito. Deixa eu pôr mais do verde, ó. Aqui eu já tenho um verde que eu gosto. E eu vou, então, descer o caule. E a folha, né, é interessante que a gente também tente trabalhar a extensão do pincel. Começo de lado, viro e uso então toda a extensão desse pincel para que eu possa ter a cobertura da folha sem precisar ficar retocando, tá? Bom, aqui em cima eu já tenho agora a cobertura básica da flor. Eu posso vir com água, o pincel limpo, seco, com um pouquinho de água, só para abrir um tiquinho a textura. Gente, isso aqui é um exercício bem inicial para quem está começando mesmo na aquarela. É muito bacana que a gente consiga explorar, né, essas possibilidades aí no começo, já sem o desenho. É desafiador mesmo que seja inicial, eu sei que então tentem fazer com calma. Aqui a gente não tem nenhuma preocupação ainda com a questão de volume, né, de contrastes. Eu estou simplesmente executando a pintura de uma maneira um pouco mais chapadinha. E aí, numa segunda versão, vou usar a tinta um pouco mais densa, ou seja, eu tenho mais pigmento e menos água. E o que eu vou fazer, ao invés de continuar preenchendo, é lavar o meu pincel, tirar o excesso e fazer a continuidade com uma água mais limpa. E aí, claramente, vocês vão perceber a diferença. Então, aqui eu começo a pensar um pouco mais em contraste. A importância da gente trabalhar as nuances, né, os degradês dentro das áreas. Faz toda a diferença quando eu olho aqui e comparo as duas flores, né? Não tem melhor nem pior, tá, gente? Isso aqui é simplesmente nível técnico mesmo. E a gente vai aprendendo à medida que vai fazendo. Então, não adianta querer saber tudo sem se dedicar, sem estudar, né? E mesmo assim a gente não vai saber tudo. Então, realmente a ideia aqui é que vocês vão subindo esses degraus, né? Devagarzinho. Olha só, o lado de cá eu fiz com a tinta mais densa e o lado de cá eu vou trabalhar com ela mais suave, respeitando essa primeira intenção que eu tive ali.
aqui na folha, né? Ó, comecei de outro jeito, subi com ele com o pincel lateral e desci com ele mais aberto. Então a pressão que a gente faz no papel é essencial para definir a grossura do traço. Então aqui já tem um pouquinho mais de volume, já trouxe uma folha mais na parte da frente da flor, então também já complexifica um pouco mais. Olha lá. Né? São etapas bem simples, que são muito legais da gente estudar. Não menosprezem os exercícios simples, porque eles são realmente ricos, né, em termos de informação técnica para o iniciante. E vou propor uma terceira e última interpretação, agora um pouco mais difícil. Eu vou molhar primeiro com água pura a área da pétala que eu quero pintar. Então, molhei totalmente, conferi se eu cobri todos os espacinhos. E com a tinta mais densa, ó, eu vou deixar um pouco de pigmento na base. Vou depositar. Lavei meu pincel, tirei o excesso de água e agora olha o que eu vou fazer. Eu vou conduzir esse pigmento em forma quase que de leque, ó. Aqui o que a gente tem que tomar cuidado? Retoque, ficar voltando demais, ficar esfregando demais e perder o contraste entre uma área intensa e uma área suave, tá? Então aqui eu acho essencial que a gente controle um pouco mais a nossa maneira de pintar e de retocar. De novo, vou fazer aqui a lateral, mesmo processo, bem delicadamente. E aqui eu vou abrir uma pétalazinha só pra gente fazer uma versão diferente. Depositei. Nesse caso aqui eu tenho um sentido um pouquinho diferente, ó. Que a pétala tá de lado, né? Vou descer o caule até aqui, quero fazer uma folha. Então, mesma coisa, eu vou trabalhar a folha na água primeiro. E vou depositar a tinta no sentido da textura da folha. Então, é como se eu estivesse criando, né, as ranhuras. Olha lá. E o que é bacana dessa técnica, né, é que você consegue preservar um pouco mais de áreas claras. Isso é muito legal. Então, eu acabo dando uma sensação de mais volume, diferente das anteriores. Como eu falei, não tem certo e errado, a gente vai respeitando o nosso nível de pintura e vai aprendendo e melhorando com o tempo. Aqui eu vou usar a tinta mais intensa, porque eu estou trabalhando com uma lógica básica de volume, é a área interna da flor, né? Do lado de lá que eu estou enxergando. Ó, então, como se eu estivesse vendo a pétala que está do lado de lá, só que de frente, né? Então, aqui eu tenho uma flor com um pouco mais de volume. Eu consigo escurecer, desaturar esse verde um pouquinho mais com o próprio vermelho. Posso escurecer só um lado, ó. E dar mais ênfase aqui nas texturas. Aqui também consigo estruturar um pouco melhor o volume, né? Trazer um pouquinho mais de contraste, mas mesmo assim muito sutil.
E aí vocês conseguem ver que a gente tem uma evolução, são 3 etapas ainda muito básicas, mas que já mostram, né, uma evolução do conhecimento da aquarela. Então aqui a gente tem uma interpretação que vem de uma lavada, né, uma lavagem da pintura um pouco mais homogênea, então a tinta ela toda no mesmo, na mesma intensidade, né, e é ótimo, assim, a gente já conseguiu uma cobertura nesse primeiro momento, é super legal. Depois a gente brincou um pouco com esse contraste, uma pincelada mais pigmentada e uma menos pigmentada, e nessa última a gente trabalhou um pouco mais o volume, pintando com a base úmida. Então, gente, é isso. Nossa aula de tulipa, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve. Um beijo!